Meus amigos, mais uma vez com vocês, é um prazer sempre compartilhar com vocês a palavra de Deus. Folheando nossa história, hoje chegamos ao famoso rei Davi. Já temos falado sobre ele em algumas semanas aí, nas suas relações com o rei Saul e tudo mais, sua amizade com Jonatas. E hoje nós vamos falar mais especificamente sobre o próprio Davi. Nós temos esse registro lá em primeiro Samuel, primeiro livro, né? Samuel, capítulo 31, e também no segundo livro de Samuel, do capítulo 1 até o capítulo 12, a descrição da vida de Davi, o grande rei. Então, o que nós encontramos aí nessas páginas? Nós vamos ver a morte de Saul em primeiro, vamos ver que Saul ele tem um processo, né? A gente já tinha falado sobre isso, talvez um processo depressivo, talvez um processo, né, mais assim, psicológico, ele sempre muito nervoso, então tinha que ter sempre alguém que estivesse acalmando ele, muito impetuoso, né, nas suas ações, tomando decisões muito rápidas e equivocadas, né, perseguindo pessoas que não deveriam ser perseguidas, inocentes, né? Então a gente vê que tem uma alteração aí, né, de humor e de conduta da parte de Saul. Isso vai levando ele a um crescimento, ao ponto de ele não suportar a própria existência. Então ele pede para os soldados dele para que matem ele, mas os soldados se negam a fazê-lo, daí ele próprio acaba se suicidando. E um dos principais soldados dele acaba se suicidando com ele também. Esse é o fim da história de Saul. Triste história, né? De um homem que tinha um chamado especial de Deus, que tinha uma missão especial de Deus e que não compreendeu essa missão, não compreendeu o chamado, não compreendeu a importância que o próprio Deus dava para ele, tendo chamado, tendo escolhido, tendo habilitado ele para aquilo. Ele tem dificuldade em entender essa atuação de Deus na vida dele, ao ponto de chegar a esse nível, né, de suicídio. Então foi um homem importante, grandioso, fez grandes coisas pelo povo, mas não conseguiu fazer por si mesmo, né? Isso é algo que para nós assim nos deixa refletir, né, sobre a importância de a gente ter esse equilíbrio, né, e buscar esse equilíbrio, e também perceber que a gente precisa ter essa procura, essa busca, né, de equilibrar a nossa relação com Deus, com o nosso próximo, né, para que a gente não chegue a esses níveis extremos, né, como chegou o rei Saul, acabou perdendo para si mesmo a vida, né, se suicida. Então, o que vai acontecer a partir daí é que o reino fica livre, né? E aí tem um dos filhos do rei Saul, já tinha morrido dois, né? E esse foi um dos motivos do grande desgosto de Saul. Ele não suportou a morte, né? As notícias da morte dos filhos, né? Teve que lidar com isso e acabou não suportando o peso disso, né? O desafio de ter que lidar sem esses filhos. E aí o que acontece é que ainda sobra um filho. E esse filho, ele vai ser feito rei de uma parte do reino de Israel. Porém, existe um plano divino agora, né, que está em andamento, em que o Davi vai ser buscado para ser o rei do povo de Israel. E por um tempo vai ter dois reis, né? Um rei que tem uma parte do domínio e outro rei que tem outra parte. Então haverão conflitos entre eles ali também, eles vão ficar até que há um rendimento, né? Os filhos do Saul, que ficou sendo rei no lugar, ele acaba desistindo, se entregando e acaba voltando-se para o lado de Davi, né? E acaba se entendendo, né, com Davi então é ungido rei de todo o reino. Ele tem vários estágios nessa ampliação do domínio e do poder de Davi, né? Ele vai expandindo aos poucos esse domínio desse grande reino que é o reino do povo de Israel, e acaba se tornando o grande rei de todo o reino, né, o próprio Davi.
Então, existe aí uma promessa agora da parte de Deus para o rei Davi. Então, existe assim, ainda não tem uma estrutura de templo construída, né? Esse templo é um templo móvel, é uma tenda que é construída, que monta e desmonta, né? Não tem ainda aquela estrutura definitiva, fixa, né? Do reino, do templo para o serviço de Deus, da adoração, os sacrifícios, o culto, as orações e toda essa ritualidade, ela é feita dentro de uma tenda. E aí uma reflexão sobre isso, né? O pessoal tem suas casas, né? Mora em suas casas feitas de cedro, e Deus não tem um lugar definitivo, fixo para a sua moradia entre o povo. Então Deus chama Davi e vai instruindo Davi, começa aí com Davi o projeto da construção de um grande templo, que seria assim o marco da presença física de Deus entre o povo. Aí Deus chama Davi já com esta incumbência de começar esse projeto, que depois a gente vai ver que vai se consolidar com o próximo rei, né? Que é o Salomão. Ele que vai construir o templo, mas o projeto de construção começa com Davi já. E aí o Davi então vai dar uma olhada agora em sua volta e vai ver se ainda tem alguém da família do rei Saul, né, e seu grande amigo Jonatas, que estivesse por ali, que precisasse dos cuidados dele. Ele tinha muito carinho pelo rei Saul e também a amizade dele com Jonatas era muito grande, né? Então ele queria ver se tinha alguém que ele pudesse fazer ainda alguma coisa, esse é o espírito de Davi. E ele vai descobrir que tem um filho de Jonatas lá ainda, que é uma pessoa que é portador de necessidades especiais, né? Diz que ele tinha assim, nos seus membros, né? As mãos e os braços, aqui diz o Davi mandou trazer um aleijado de ambos os pés, é chamado aqui, né? Chamava-se Mefibosete, esse filho de Jonatas. Então Davi vai chamar esse indivíduo, esse homem, para perto dele, vai cuidar dele, vai alimentar e vai proteger ele também, em nome da amizade que ele sempre tinha com o rei, o Jonatas, né? Daí o que acontece, vocês veem que tem um lado de Davi que é muito interessante, né? É muito respeitoso, é muito carinhoso, é muito amável, é muito paciente, é muito sábio e tudo, né? Então é um rei assim, parece um rei completo, né? Tudo que o povo precisava. Tem todo esse lado assim de afetividade também na personalidade de Davi. Porém, como todos nós, humanos que somos, temos nossas fragilidades e fraquezas, Davi também tinha a sua. E aí acontece que Davi um dia lá, né, descansando dentro do palácio, ele percebe uma mulher na vizinhança ali. De lá de cima do seu palácio ele enxerga uma mulher que ele achou muito bonita. E aí ele tem a ideia, podia ser uma das minhas mulheres, né? E ele descobriu que essa mulher era esposa casada com Urias, um grande chefe do exército de Davi. Aí Davi vai começar um plano para se livrar de Urias, colocando Urias, né, nas linhas de frente de combate, até que ele traz a mulher de Urias para dentro do palácio, né? Ele tem relação com ela, ele estabelece vínculos, né, com ela, como rei, ele tinha esse direito, né, na época, dentro da cultura deles, lá era possível isso, né? E aí ele acaba induzindo a morte do rei Urias, do Urias, o soldado dele. E com isso ele constitui-se um grande pecador, né? Ele faz algo que foi absolutamente desaprovado por Deus. E então Deus chama o profeta Natã e vai lá, e o Natã fica encarregado de ter uma conversa com Davi sobre isso. Então o Natã estabelece, conta uma história, estabelece um ponto de ligação entre eles lá para fazer o Davi refletir, né? E nessa história o próprio Davi ele acaba emitindo uma sentença de condenação para o personagem da história que o Natã tinha contado para ele. E daí o Natã diz, pois é, meu amigo, é bem isso que você fez. Então a sentença que você está prevendo
para essa pessoa que fez isso de errado é a tua sentença. E Davi então cai em si. Até ali ele não tinha caído em si, ele estava achando que estava tudo certo, tudo normal. Ele cai em si em relação ao seu pecado, confessa o seu pecado a Deus, pede perdão, se humilha, né, diante de Deus ali com Natan, o grande amigo dele agora nesse momento, né, que vai conscientizá-lo do seu pecado e chamá-lo ao arrependimento, né? E esse é um caminho bem interessante, bem para a gente prestar atenção, porque nós todos estamos sujeitos a grandes pecados, né, a grandes deslizes. E aí a ação que a gente precisa ter um com o outro é de cuidado, de atenção e de dar oportunidade para as pessoas poderem reconhecer os seus erros e confessar os seus pecados diante de Deus. Por vezes a gente não age assim, né? A gente acaba julgando logo e condenando, porque como que um homem da importância de Davi, como que o rei que era tão abençoado, como que um homem tão importante vai cometer um pecado desse? É impossível, né? Mas o Natan tem outra estratégia. O Natan quer que o Davi entenda o que ele fez e confesse o seu pecado e se arrependa. Esse é o objetivo do Natan. E isso é bem interessante, porque nós temos essa responsabilidade uns com os outros, né? De olharmos uns para os outros, e quando enxergamos os pecados uns dos outros, de não termos assim essa ideia de sairmos já no julgamento e na condenação, mas de termos a ideia de chamar as pessoas ao arrependimento. E interessante essa abordagem de Natan, ela é altamente inspiradora nesse sentido, né? De nós também agirmos assim com aqueles que erram, de darmos oportunidade de arrependimento. E isso leva Davi também a uma ação. Ele se arrepende, ele aproveita, né, a oportunidade, ele entende o chamado, e ele não se rebela, ele não se impõe pela sua autoridade com o direito de continuar pecando, mas ele percebe que estava errado, em humildade, confessa o seu pecado, se humilha diante de Deus e recebe o perdão, né? Então essa ação também do Davi é bem importante. Quando nós somos os que pecamos e quando nós somos convidados ao arrependimento e quando as pessoas nos envolvem com carinho e amor, de a gente não ter rompantes de querer justificar os próprios erros, mas de ter humildade de confessar os seus próprios pecados e voltar atrás e começar caminhos novos, né? Eu acho que essa história de Davi ela é muito inspiradora nesse sentido, né? De a gente poder revisar a vida da gente à luz dessas histórias e perceber o quanto é importante, né? Se somos nós os conselheiros, que sejamos como a Natan, que busca o arrependimento. Se somos nós as vítimas, que sejamos como a Davi, que admite nossas culpas e que confessa seus pecados. E aí existe uma mudança, existe uma chance de mudança, de crescimento e de evolução. É só aí que acontece, né? Então, nem de um lado da gente se tornar o juiz da vida dos outros e acusar, e nem do outro lado da gente se tornar o rompante de não admitir, né? As duas coisas estariam erradas, né? Então Davi se arrepende do seu grande pecado, reconhece, pede perdão e volta atrás, né? Então veja que interessante, né? Aí nós podíamos fazer uma seleção assim de alguns pontos importantes dessas histórias, né? De um lado lá o Saul, né, que desacredita na oportunidade de entender o que está acontecendo, se desespera com a sua realidade, se entrega ao seu desespero e se mata, né? Aqui nós temos uma outra história de Davi, que percebe o grande pecado que fez, né? Na verdade, um pecado de adultério e também indiretamente de homicídio, né? Porque ele encaminhou a morte do Urias lá, né? Então, são pecados graves, né? E ele não desiste da oportunidade do perdão, ele volta e pede perdão, né? Não se desespera, não vai atrás, digamos assim, agora eu tenho que acabar com a minha vida porque eu fui um grande pecador. Ele acredita no perdão e ele volta e ele continua sendo um servo de Deus. Então, grandes oportunidades aí que a gente tem de revisão da vida da gente, né? E esse cuidado amoroso do Natan, né, que ele tem para com as outras pessoas. Que nós também tenhamos esse olhar amoroso para com todos, no desejo de ajudá-los a corrigir e a melhorar seu jeito, seu modo de vida. Então são coisas importantes aí que a gente tem nessa história, né, nessa página da história, que nos trazem para perto de Deus, do perdão, da vida e da salvação e das oportunidades de arrependimento, revisão da vida que são necessárias a todo momento na nossa caminhada também. Então, que Deus nos ilumine, que nos proteja,
de atitudes erradas, que nos dê clareza para que possamos buscar aquilo que é certo, aquilo que é melhor. Certo? Seguimos então com a oração da bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Um bom tempo para vocês, uma boa semana. Deus abençoe a todos e até a próxima quarta. Estamos juntos aí. Tchau, tchau.